Obrigada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Que você possa tomar o seu assento. É uma honra poder ter você neste lugar. Gratidão pela sua vida. As pessoas que nos visitam, eu sou o pastor Renan e tenho alegria no meu coração de poder servir a Deus com esse povo tão cheio de fé, tão cheio de amor. E talvez você possa ter estranhado, né? De repente é a sua primeira vez aqui, aí eu falo bom dia, aí eu falo que você é lindo, falo que você é abençoado, mas isso é para que você tenha certeza. Tô vendo uma família linda ali, olha, tá vendo? Paulo Ramos, Tati, Henrico, amo vocês, nossos queridos irmãos na fé, filhos dessa casa, e que estão morando lá em Linhares, mas eles dão uma esticada para estar em comunhão conosco aqui numa manhã como essa, para juntos celebrarmos como corpo. Gratidão, meu amado. Daqui a pouquinho eu quero trocar o meu cálice com você. Uau, que maravilha. Queridos, como é bom podermos viver a realidade do que Deus está fazendo no nosso meio. E eu não sei se você sabe, mas eu já disse quem eu sou nesse momento e talvez você já esqueceu. A nossa memória, na nossa humanidade, nós temos algumas questões que elas são corriqueiras e que elas são comuns. Quando nós olhamos para essa realidade do que nós vivemos, ao observarmos a palavra, ao entendermos o que Deus pretende fazer nas nossas vidas, nós vamos observar que a Bíblia em vários momentos, mas são várias passagens bíblicas, nós vamos encontrar textos que falam acerca do cuidado que nós precisamos ter com a nossa memória. E é muito comum nós guardarmos as memórias ruins, os traumas, porque os traumas, eles não são construídos por uma via saudável. A construção de memórias boas, de lembranças de alegria, de paz, a construção de conquistas, os feitos, as realizações, as coisas que nos colocam para cima, elas são realizadas de maneira saudável, dentro de um processo. Elas são geradas. Então, pelo fato de elas serem geradas, elas constituem uma rota de construção de memória que ela não gera impactos que vão nos traumatizar, porque esse não é o propósito das realizações, das conquistas. E porque nós tendemos a recordarmos, a nos lembrarmos, ou até mesmo ficarmos aprisionados a algumas memórias ruins, porque elas criam uma rota, elas surgem de maneira inesperada, em situações que são inevitáveis, e elas provocam nas nossas emoções, na nossa estrutura humana, na nossa psique, uma dor, uma aflição, uma angústia, um desespero por não termos o domínio do que nós estamos vivenciando. Então essa rota neural, por onde é construída, por onde é estabelecido as nossas memórias ruins e que são traumáticas, elas são mais marcantes por isso. E é muito comum. Talvez você se lembre do dia que alguém te abandonou em algum lugar, talvez você se lembre do dia em que ninguém lembrou do seu. Se uma pessoa não se lembra do seu aniversário e essa pessoa é estimada para você, você vai se lembrar disso por muito tempo. E vai esquecer das inúmeras vezes que talvez essa mesma pessoa celebrou contigo a data do seu aniversário. Porque já era algo comum, agora o esquecimento te causou dor e por isso você lembra. E sabe o que nós temos o hábito de fazer no nosso cotidiano? Nós nos apropriamos, nós nos, fixamos nas coisas que são traumáticas, porque nós queremos evitá-las. Nós não fazemos isso porque nós gostamos, é porque a dor foi tamanha que nós não queremos vivenciar isso. Então, isso é uma realidade de proteção do nosso cérebro. A nossa psicoadaptação com a realidade das coisas que acontecem, vai fazer com que a gente evite. Uma criança, você fala com ela, não coloca a mãozinha aí que você vai tomar choque, não coloca a mãozinha que você vai tomar choque, não coloca a mãozinha que você vai tomar choque, você vai falar isso inúmeras vezes. Se a criança, e é muito
provável que ela nunca tenha experimentado o choque, ela vai continuar brincando com aquilo. Até que ela descobre, da maneira mais traumática possível, que a energia existe. E aí o que ela faz? Ela não chega perto de uma tomada tão cedo, porque ela fica traumatizada com aquilo. Então isso acontece conosco e a gente às vezes não tem noção. E o nosso organismo vai se encarregar de cuidar. E aí veja bem, algumas pessoas tiveram um relacionamento frustrado, ou uma decepção amorosa, e elas ficam presas e elas não conseguem mais se doar a um relacionamento, porque elas gravam na sua memória que todos os próximos relacionamentos que elas terão serão daquela forma. Algumas pessoas, elas estão paralisadas em questões profissionais porque tiveram um trauma dentro desse ambiente e não conseguem avançar. Algumas pessoas, talvez essa seja a sua realidade, porque isso é muito comum. Nós estamos atravessando, mas a gente não consegue perceber que séculos e séculos vão passando e nós vamos atravessando, permanecendo pelo caminho. Essa palavra vai se mantendo fiel, porque ela é fiel e verdadeira, vai passar os céus, a terra, mas as palavras do Senhor, elas vão permanecer. E dentro dessa realidade que nós estamos contemplando, antes de nós vieram muitos que apresentaram a fé em Cristo, em Deus, na sua palavra. Muitas outras igrejas estabelecidas de maneira, em termos geográficos, territoriais, espalhadas pelo mundo inteiro. Se olharmos para a nossa geografia, que é tão mais próximo de contemplarmos, se você sair daqui do bairro, do final do bairro onde nós estamos, e for até o começo do conjunto, você vai encontrar uma infinidade de igrejas. E pode ter certeza, cada uma propagando a fé em um Cristo, que ele veio para cumprir um propósito. Este mesmo Cristo, que para você é um Deus poderoso, que para você talvez seja o seu Salvador, para o outro, ele pode ser outra coisa. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, sabe por quê? Pode ser que você tenha um trauma ministerial. Pode ser que você tenha se frustrado na sua fé, na sua jornada, em detrimento dos relacionamentos que você teve. Escuta, os nossos relacionamentos são uma base fundamental para que nós possamos sermos edificados, amadurecidos, preparados para as questões da nossa vida cotidiana. E talvez, queridos, não pense você que na minha jornada eu nunca me decepcionei, eu nunca me frustrei, eu nunca me machuquei com um irmão, com um líder, com um pastor. Não pense que eu nunca fui a causa da dor do outro, que eu nunca machuquei também um irmão, nunca frustrei um irmão, nunca feri o meu pastor. Entenda, esta é uma realidade que todos nós estamos suscetíveis a ela. Agora, como que nós lidamos com isso? A despeito da nossa humanidade versus aquilo que temos aprendido com Deus sobre o plano que Ele tem para nós de nos aperfeiçoarmos, é que vai fazer toda a diferença. E se nós observarmos um pequeno aspecto, e tão simplório, mas que tem um propósito. No dia de hoje é um dia em que nós nos reunimos especificamente, não apenas para adorar a Cristo, não apenas para adorar o nosso Senhor, mas para nos lembrarmos de um ato memorial estabelecido por Ele, para que a igreja permaneça vívida, sabe, com a fé ascendente, com o coração em chamas, com o prazer de, alimentar essa convicção de que Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar. Ele prometeu que virá buscar a sua igreja. Então Ele virá. E quando nós olhamos para essa realidade, vocês receberam aí na multimídia o banner do tema da mensagem? Não está aqui atrás de mim, vou mandar para vocês. Dá licença rapidinho, tá, irmãos? Pode estar, estamos com uma falha técnica ali. Linguagem, comunicação,
é extremamente importante. Então, se você tem recursos que possa conectar, vai chegar lá agora. Se você tem recursos que possa conectar, isso é fundamental. Esse detalhe, essa pausa, deixa eu te explicar. É sobre isso que nós estamos falando. Essa pausa que eu faço para perguntar à equipe que nós trabalhamos juntos, tudo isso acontece em conjunto, nós somos uma igreja. E é muito legal você ter uma percepção de que a vida, ela é real. Ela está ao vivo, ela é presente. Nós não estamos aqui encenando, gravando, filmando, para depois reparar os errinhos e entregar para os outros aquilo que eles querem. Não se trata de entretenimento. Não se trata de envolver o outro em algo que é lúdico, em algo que não é tão verdadeiro e que é apenas um estado desejado. Então nós temos que aprender a lidar. Isso que eu fiz aqui, de maneira respeitosa, a equipe pode não ter recebido lá o material. E aí, automaticamente, eu estou encaminhando para eles. Por quê? Só um minutinho. Chegou aí, Xará. Então, por que eu fiz isso? Porque isso também gera memórias saudáveis. Então é um processo nosso, o culto começa, joga o banner e tal, se nós esquecemos e nós não tratamos, não lidamos com isso, o que vai acontecer? A gente vai continuar esquecendo. Então um momento como esse, para alguns pode ser traumático, e quando se torna traumático, se torna o quê? Memorável. Mas a gente tem que fazer desse momento um momento satisfatório, para que possamos encontrar prazer no que estamos fazendo em Deus. E quando nós olhamos para um tema como esse, um pedaço de pão, para imaginar o impacto que um pedaço de pão provoca e continuará provocando na história da humanidade enquanto não se cumprir esta promessa de que ele virá buscar a sua igreja. Um pedaço de pão simplório, mas com um significado extraordinário. Quando nós observamos a realidade da palavra, nós nos encontramos e nos deparamos com questões que são muito, muito fortes para a nossa estruturação enquanto cristão. Basta eu e você adentrarmos dentro dos planos que o Senhor Jesus tem para nós, para vivenciarmos isso. Gostaria que você acompanhasse comigo um texto da palavra de Deus, que ele é muito conhecido. Ele está no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Deixa eu só pegar um texto aqui para você. No capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, primeiro versículo. Algum tempo depois, diz-nos assim a palavra do Senhor, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Deixa eu ir fazendo algumas pausas, porque eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, e pode ser que a gente perca foco. Uma grande multidão seguia Jesus, por qual motivo? O texto é muito claro, versículo 2, fala assim, uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Aquela multidão seguia a Cristo por causa de algumas evidências e propositalmente eles estavam continuando uma jornada. E o que Jesus havia feito? Coisas comuns ao ser humano? Não. Coisas que o ser humano comum não pode fazer se não estiver nele. Jesus havia feito milagres, curado os enfermos. E aquilo
começou a provocar um despertamento, uma curiosidade, e a atrair pessoas. E aí o texto diz que, então Jesus, ele vai subir ao monte, ele vai se assentar com os seus discípulos. E aí tem um relato, estava próximo da festa judaica da Páscoa. Quando nós olhamos para a história da humanidade, em detrimento do propósito que ele tem na ótica da palavra, você vai perceber que Deus separou para si um povo, e esse povo se tornou escravo no Egito de uma nação. Eles permaneceram por aproximadamente 430 anos. A historinha de Moisés, que talvez você em algum momento na sua vida tenha escutado, uma historinha acerca de um mar que se abriu, uma historinha onde o pão caía do céu, o maná, o alimento, uma historinha onde é uma rocha, ela vai dar água, e tantas outras questões que aconteceram. Jesus estava agora, há muitos anos depois, próximo de uma festa, que ela tem um simbolismo. A Páscoa, da qual nós vivenciaremos daqui a alguns dias, é muito mais do que ovos de chocolate, que é uma delícia. Não sei se você gosta, eu gosto, mas lá em casa eu tenho que fazer assim um esforço para conseguir comer um pedaço. Vocês sabem por quê? Porque tem gente que gosta muito mais do que eu, né? Ela não está aqui, ela vai falar, já está você me contando de novo. Ali gosta de chocolate, irmãos, meu Deus. Então, só que a Páscoa não tem a ver com ovos de chocolate. E o texto, ele faz menção a este relato de maneira proposital. O texto está dizendo, olha, estava próximo dos dias em que o povo subia, eles saíam de vários lugares, e eles iam para Jerusalém, no intuito de participarem da Páscoa, que era uma festa que simbolizava a realidade de um fato. O povo foi escravo, o povo foi oprimido, o povo sofreu, e Deus os livrou da escravidão, de forma assim assombrosa, porque são milagres, são maravilhas que acontecem ali, porque Deus tinha um propósito de libertar o seu povo e levá-los a um lugar que tinha como uma promessa. Quando nós fazemos uma analogia, e agora fazendo uma analogia com essa realidade desses fatos, com o que nós vivemos no tempo presente, entenda, talvez você esteja no curso da sua vida, vivendo uma realidade onde você é prisioneiro dos seus traumas, das suas angústias, das suas aflições, dos seus desejos, dos seus prazeres, da vida que você pensa que ela consiste apenas nesse mundo. Mas o Senhor, Ele quer libertar você. E Ele já fez o maior milagre que Ele poderia fazer. Ele já mandou as evidências dos maiores sinais para que você e eu, para que nós possamos ser livres, e ainda que peregrinos neste mundo, ainda que vivendo nessa terra, confiássemos e acreditássemos que existe um lugar de promessa, uma terra prometida para aqueles que creem. Então essa realidade que nós vamos observar, Jesus está fazendo um relato, livrei o povo. E o que acontece aqui? Então ele levanta os olhos, levantando os olhos, ele vê uma grande multidão que se aproximava. Então Jesus vai se voltar a Filipe e vai dizer assim: onde compraremos pão para comer? Eu estou fazendo a narrativa desse texto no Evangelho de João. Os evangelhos são sinópticos e eles possuem alguns textos que estão em consonância, que se repetem, que se replicam sobre a ótica de cada um da narrativa. E você vai encontrar esse texto, aí você para imaginar. No Evangelho de Mateus você encontra a primeira multiplicação de pães. Depois você encontra no Evangelho de Mateus a segunda multiplicação de pães, nós vamos trabalhar sobre isso. Você encontra a multiplicação de pães no Evangelho de Lucas, você encontra a multiplicação de pães no Evangelho de Marcos, você encontra a multiplicação de pães no Evangelho de Mateus. Repetindo repetidas vezes. Ah, pastor, isso é redundante. É porque Jesus repete milagres. E Ele repete quantas vezes for necessário. Ele fez um milagre na sua vida ontem, vai fazer outro hoje, vai continuar fazendo amanhã. Ele tem feito milagre na nossa família, fez nos nossos antepassados, vamos fazer na nossa geração vindoura.
Então ele vai repetindo isso e quantas vezes for necessária para que eu e você possamos entender que ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e vai ser eternamente. O que nós começamos a observar aqui é que essa narrativa tem um propósito. E aí quando ele avança, porque Jesus, no versículo 6, só dá ênfase, Jesus ele vai fazer uma pergunta para colocar à prova. E aí você observa que ele tinha em mente o que ele iria fazer. Então Jesus ele fez essa pergunta para os discípulos. Na narrativa dos outros evangelhos, você vai ver isso sob uma outra ótica que nós vamos trabalhar. Jesus fez a pergunta para pô-lo à prova do que tinha em mente. Versículo 7, Felipe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Essa é a nossa limitação. O que Deus quer fazer através das nossas vidas, nós já temos os recursos necessários e suficientes. Mas nós, muitas vezes, julgamos inclusive a nossa capacidade. O que sou eu para fazer? A gente usa aí um jargão, que querido, não te diminua, saiba quem é você em Deus. As pessoas falam assim, quem sou eu na fila do pão? Já ouviram isso por aí? Você pode ser na fila do pão, aquele que está desesperado, ansiando para que alguém supra a sua necessidade. Mas você pode ser na fila do pão aquele que está suprindo, servindo os outros. Eu não sei quem você é, eu sei que eu sou o filho de um Deus poderoso. E que na fila do pão eu sou alimentado, para que com o alimento que Ele me concede eu possa alimentar os outros. E eu sei de qual pão eu estou falando. Então às vezes nós não entendemos esses detalhes. E nos diminuímos, você é o filho de um Deus, a filha de um Deus poderoso, que vai suprir a sua necessidade. Então Jesus vai dizer assim, olha, mande o povo se assentar. Havia muita grama no lugar, e todos assentaram. Era cerca de 5.000 homens. E os recursos? Era cerca de 5.000 vezes menor. Cerca de 5.000 homens, 5 pãezinhos. Para que isso? O que isso serve? Para que as pessoas possam comer um pedaço. E aí nós vamos avançar, porque Jesus vai dizer assim, mandem, avança por favor. Então Jesus tomou os pães, deu graça e o partiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de pães e de cevada deixado por eles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que deveria vir ao mundo. A ótica, a visão e a percepção de Cristo nos nossos dias, ela está muito relacionada com o que as pessoas estão dizendo. Pode ser que você ainda continue conhecendo um Cristo que é pregado na narrativa sobre a ótica de um pregador. Pode ser que o Cristo apresentado a você é aquele que a sua família, ao longo dos anos e na tradição, vem apresentado para você. Aquela multidão, ela teve um contato que fez com que eles observaram que ele poderia ser um profeta. Aquela multidão, ela encontra em Cristo ali um fato que supriu a necessidade delas. E Jesus, naquele momento, e talvez isso possa estar acontecendo com você, Jesus possa ter deixado de ser apenas, para muitos, apenas um fato de milagre, para se tornar alguém que transforma completamente a história da sua vida. Agora, pode ser que assim como acontece com aquele povo, Cristo tenha se tornado para você um objeto. Sabe, um talismã.
algo que você se apropria para poder resolver e ter as suas questões no seu dia a dia solucionadas. E quando nós observamos ali, será que ele é apenas isso? Nos nossos dias, quem tem sido Jesus? E aí quando nós vamos observar isso sobre a ótica de Mateus, sobre a ótica de Marcos, nós vamos perceber que Jesus, ele vai trazer a eles um ponto que é fundamental. Se observarmos principalmente essa realidade que acontece no capítulo 14 de Mateus e logo no capítulo 15 vai acontecer novamente, os discípulos repetem o mesmo erro ao invés de ter a memória do que havia acontecido. Porque quando a gente olha no Evangelho de Mateus, nós nos deparamos com Jesus fazendo essa primeira multiplicação de pães. E aí quando a gente olha no capítulo seguinte, a pergunta é a mesma: o que é que nós vamos fazer? É como se Jesus dissesse assim: gente, vocês não têm memória? Vocês não se lembram do que aconteceu há poucos dias? Vocês não conseguem vivenciar ali os fatos presentes? E mais uma vez vocês me questionam sobre o que vocês irão fazer? E aí quando nós olhamos para isso, quem é Jesus para você na multidão? Quem é Jesus para você no tempo presente? O que ele tem se tornado? Porque as pessoas falam assim: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. Isso é verdade. Mas a pergunta que ela precisa, ecoar sempre dentro de nós, é: quem é Jesus para nós? Os discípulos retornam e Cristo se preocupa com isso. Ele vai falar assim: quem dizem os homens ser o Filho? Quem dizem os homens ser o Cristo, né? Ser Jesus? Quem sou eu para os homens? Ah, tu és o Elias, um dos profetas. Mas ele chega para os discípulos e fala: e para vocês, quem sou eu? Porque para aquela multidão, a ótica deles era uma, e o que nós observamos no Evangelho de João, nos versículos a seguir, que é o ponto que eu quero trabalhar com vocês, porque Jesus coloca esse cenário de milagre? Porque Jesus traz as evidências do que aconteceu, para que nós pudéssemos refletir sobre isso hoje? Porque logo nos versículos posteriores, nós vamos nos deparar com uma realidade, onde o povo começa a se aproximar de Jesus, tendo visto os milagres, no meio da multidão se aproxima algumas pessoas para questionar a Cristo sobre o que estava acontecendo, para questionar a Cristo sobre alguns aspectos de fé. E aí quando nós olhamos para o Evangelho de João, a partir do versículo 24, capítulo 6, versículo 24, vai dizer assim: quando a multidão percebeu que Jesus e nem os seus discípulos estavam ali, eles adentraram no barco e eles foram para Cafarnaum. Porque Jesus, depois de fazer a multiplicação dos pães, aí eu quero que você entenda, é uma historinha que a gente conta muito, mas que é um fato, é um fato histórico e um marco para a nossa fé. Eu falo que é histórico porque eu tenho as evidências do meu coração, e principalmente pela fé na palavra, de que aconteceu. Jesus, ele se despede dos seus discípulos que vão num barco para um outro lado da margem. Jesus vai para o monte orar, e depois, no dia seguinte, essa multidão, ela não encontra Cristo. Aqui João está dizendo o seguinte: a multidão vem procurar Jesus e não encontra. E aí quando a multidão não encontra Jesus, eles fazem o quê? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? E o texto é muito claro. Respondeu Jesus, olha o que ele vai dizer: a verdade é que vocês estão me procurando, não pelo que viram, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus vai começar agora a fazer uma tratativa que eu e você nós precisamos entender. Por que você veio aqui hoje? Por que você vai à igreja aos domingos à noite? Por que você vai à igreja de tempos em tempos? O que nós procuramos na igreja? O que tem levado milhares de seres humanos espalhados pelo mundo inteiro a ir aos templos ou a se reunirem em lugar onde Jesus tem sido propagado? E Jesus, ele é muito direto, ele trabalha isso com muita clareza para aquelas pessoas. Vocês não vieram até a mim, porque quando eles não encontraram Jesus, eles, e agora? Pegaram um barco e foram com um propósito. Quando chegaram lá, mestre, quando foi que o senhor chegou aqui?
E aí Jesus ele é muito direto, vocês não estão me procurando pelos milagres que vocês viram. Vocês estão me procurando porque vocês comeram e vocês ficaram o quê? Satisfeitos. Mas a satisfação da alimentação de ontem, ela perdurou por um tempo da necessidade do organismo de precisar de novo. Então Jesus estava dizendo para eles assim, vocês tiveram fome ontem, eu alimentei vocês, vocês ficaram satisfeitos, a fome chegou novamente e vocês estão aqui. Não por causa dos milagres, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Versículo 27. Aí Jesus vai trazer algo para nós. E eu preciso que você pense sobre isso. Você está aqui por quê? Jesus vai dizer assim no versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. E aí quando nós trazemos para a realidade de hoje, quantos de nós trabalhamos desesperadamente pelo que vai atender os nossos desejos? Quantos de nós às vezes não conseguem fazer uma gestão da sua vida? Quantos de nós poderiam organizar melhor a sua agenda, para ter o sustento, para fazer as coisas, para viver essa vida prática e comum que nós temos, mas também conseguir ter uma gestão de propósito e de valor sobre quem é Cristo? Cristo ele pode ser para você, aquele que faz milagre, aquele que sacia, aquele que, e tantas outras questões. E ele pode, com isso, estar deixando de ser o bem mais valioso. Muitos de nós estão se perdendo nos processos, porque não conseguem entender o valor de Cristo. E aí Jesus está dizendo assim, vocês podem trabalhar, vocês podem fazer isso, está tudo bem. Mas vocês estão fazendo isso pelas razões e pelas motivações equivocadas, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é perecível. Então quando ele começa a trabalhar essa questão, eles vão perguntar a ele bem assim, olha, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Será que quando você se envolve com Cristo, por mais que eles estão questionando, com intenções equivocadas, errôneas, isso passa pela sua cabeça? O que será que você e eu, nós podemos fazer para realizar as obras que Deus requer de nós? O que será que você pode fazer para atender os anseios de uma família? Qual família? A sua. Porque, queridos, o que nós mais vivenciamos no dia de hoje são pessoas que aqui são ótimos de oratória, são pessoas maravilhosas no púlpito, no altar, inspiram os outros por meio da palavra, e essa palavra não volta vazia, porque ela é poderosa, não é por nossa causa, apesar de nós, ela vai surtir o efeito, porque ela foi explanada, ela foi, propagada, e ela vai cumprir o seu propósito. E quando nós olhamos para essa realidade, do que adianta eu estimular você, estimular a sua família, ser reconhecido por você, por tantas pessoas, e ser um fracasso dentro da minha casa, não conseguir inspirar os meus filhos, não conseguir inspirar a minha esposa, não conseguir viver a prática daquilo que a Bíblia orienta que tem que ser? E aí nós vamos observar, eu e você, nós temos que pensar sobre isso, temos que nos lembrar dessa realidade. Jesus morreu para um propósito maior, e às vezes estamos nos altares, adorando, dançando, pregando, servindo, queridos, nos bastidores, por aí afora, essa igreja tem vivido uma realidade maravilhosa, mas nós nunca podemos perder o nosso propósito. Deus está nos moldando para termos coração de servos. Então quando a gente olha para essa realidade, o que nós podemos fazer para realizar as obras que Deus requer de nós? Obra de santidade, obra de temor, obra de compaixão, de fé. Quantas pessoas estão no meio da multidão, porque estão sendo saciadas, e elas voltam para serem saciadas novamente, elas voltam para serem saciadas novamente, e elas voltam para ter suas necessidades supridas. Chega com dor, chega com angústia, recebe uma palavra que acalenta, um alento para a sua alma, uma palavra que revigora você, e você fala, ai glória a Deus, mas você vai e continua na mesmice.
E daqui a pouco você volta. E você tem um refrigério, mas Cristo está dizendo: vocês não estão me procurando porque vocês estão vendo as maravilhas e os sinais. Vocês estão me procurando porque eu estou suprindo as necessidades básicas de vocês. Ei, hoje eu quero levar vocês para um outro nível. Eu quero levar vocês a ter uma consciência de reino espiritual. Não é sobre o que vai acontecer nesse mundo, é o que está por vir. E eu e você, nós temos que entender isso. Depois desse questionamento, Jesus responde: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Quando você tiver dúvida, Senhor, o que eu posso fazer para atender a obra que o Senhor requer da minha vida? Ele vai dizer: crê em Jesus, crê no meu filho, creia em mim. E quando você crê em Deus, você confia na sua palavra, na sua orientação. Está difícil na sua vida profissional? Creia em Deus, que Ele vai dar a resposta que você precisa. Está difícil no seu relacionamento conjugal? Continua crendo em Deus. Está difícil com seus filhos? Continua crendo em Deus. Mas o que quer dizer isso? Ele diz que a sua família será uma bênção. Ele diz que os seus filhos serão uma bênção. Ele diz que todo empreendimento que você tocar as suas mãos vai prosperar, que onde você pisar vai ser próspero. Você precisa crer nisso, eu preciso crer nisso. São promessas de Deus para nós. Nós vivemos uma realidade onde parece que estamos nos esquecendo. Nossa memória, ela tem sido cada vez mais falha para algumas questões espirituais. E aí Jesus continua dizendo assim, quer dizer, eles questionam a Jesus. Eles então perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Jesus Cristo. Eles acabaram de vivenciar os enfermos sendo curados, muitas dezenas de centenas de pessoas sendo curadas no meio daquela multidão de aproximadamente 5.000. Eles acabaram de contemplar aquilo, e não bastasse isso, Jesus, após ter esse tempo, ao invés de despedi-los, faz uma multiplicação agora da matéria, alimenta eles, saciam eles. Quando eles vêm até Cristo, observa que eles querem saber o seguinte: bom, se Jesus está fazendo uma obra que Deus requer, uau, imagina eu, meu Deus do céu, irmãos, virou vinho. Entende? Imagina eu pegando isso aqui e multiplicando em cestos e mais cestos. Aí nós começamos a perder o foco primário. Quantas pessoas querem impor as mãos nos outros para que eles sejam curados, não para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para que eles sejam reconhecidos como um homem de Deus, que toca e cura. Quantas pessoas querem subir no altar e aí ensaiam o sermão, a eloquência verbal, a postura, a conduta, estimula a fé das pessoas, move os outros, mas é fracassado na alma. Aquele povo não procurou Jesus naquele momento, eles queriam saber como é que a gente vai fazer isso. Meu Deus, Jesus, como que a gente vai fazer isso? Porque isso que o Senhor está fazendo é a obra que Deus requer. A gente também quer tirar proveito desse negócio. Mas Jesus vai tratando isso com muito carinho. E eles falam assim: tem como o Senhor fazer mais alguns sinais miraculosos aí para que a gente possa crer? Você sabe qual é o problema dessa realidade humana nossa, dependente de ver as coisas? Porque a fé é o oposto disso. O escritor aos Hebreus, do capítulo 11, vai dizer que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você não as vê, mas elas já existem ali. Você vai trazer a evidência disso. Mas nós somos daquele tipo de ver para crer. Aí chega o irmão humilde, simples, do seu lado, e você não dá nada por ele. Mas se ele fizer alguma coisa, pode ser simples, pode ser humilde, pode ser feinho, pode ser o que for, agora ganhou sua atenção. Essa é a nossa humanidade. Em contrapartida, sem percebermos, e nem sempre é por uma questão maliciosa,
é porque nós somos criados desde a nossa primeira infância para sermos melhores. A gente é criado para uma disputa. Essa é a nossa estrutura. A gente brinca de corrida, a gente quer correr mais rápido que o amiguinho, e a gente quer o reconhecimento por ter feito. Essa é a nossa realidade. Quando a gente vem para o reino espiritual, e esse debate vai acontecer com os discípulos inúmeras vezes, e deve acontecer conosco, quantos de nós estão querendo ser o maior? Quantos de nós agem para ser o maior? Quantos de nós, na condição de maior, humilham o menor, porque não sabe administrar, fazer a gestão desse processo tão simples? E aqui quando eles chegam para Jesus, falam assim, mas que sinal, qual milagre que o Senhor vai fazer? Aí eles vão agora tentar colocar Jesus em xeque. Olha aqui o questionamento do versículo 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. Aí Jesus olha para eles. Vocês acabaram de comer pão sentado na grama ontem? Mas tudo bem. Vocês estão trazendo narrativa de coisas que vocês não viveram. Gente, presta atenção. Olha que coisa simples e prática no Evangelho. Vocês estão colocando na mesa, nesse debate, coisas que foram contadas a vocês e que aconteceram. Jesus não está questionando o fato. Porque aconteceu. Os nossos antepassados comeram o pão do céu, no deserto. Eles comeram no dia anterior. Eles viram ali a multiplicação da matéria, o milagre. Aí Jesus vai declarar assim, olha que coisa linda. Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Aí ele já está falando o seguinte, a ótica de vocês está na figura equivocada. Queridos, se vocês olharem para nós como líderes, como pastores nessa igreja, e começarem a acreditar que o que está acontecendo aqui é por nossa causa, isso vai dar errado. Não é por nossa causa, é porque nós servimos a um Deus que está nos direcionando, nos guiando, e nós vamos nessa direção porque Ele está nos aprimorando. E nós como líderes temos que ensinar isso para vocês, porque talvez no ministério onde você está achando que é por você. Não é por você. É pelo propósito que está acima da sua vida. E às vezes nós nos perdemos neste processo porque nos esquecemos disso. A nossa humanidade gosta de elogio, gosta de ser bajulada, gosta de estar no holofote. E queridos, nós precisamos entender e fazer o que o João Batista diz. Importa que ele cresça e que eu e você, nós possamos diminuir. É a ele a honra, é a ele a glória, é a ele o poder para todo sempre. A ele! E essa síndrome é presente no meio do povo de Deus até hoje. Ah, porque quando era o meu pastor, aí você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Aí você fala, porque o meu pastor, ok, aquilo foi para aquela época, eu quero saber para agora. Jesus está dizendo que você ouviu, e vão viver o presente, porque existe um futuro, uma promessa, e não é sobre o outro, mas é sobre o que Deus quer fazer na sua vida, para fazer através dela. Você tem um propósito na sua vida. Então quando eles trazem essa evidência, Moisés deu o pão do céu. Aí Jesus fala, não foi Moisés que deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Aí agora Jesus está dizendo para eles assim, olha, o pão que desceu do céu era pão mesmo, maná, que delícia, vocês comeram. Mas não foi Moisés. Foi Deus. E aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquele pão que desceu do céu para suprir a necessidade de vocês fisiológica, tal como vocês comeram ontem um pãozinho para suprir a necessidade de vocês fisiológica, são as evidências de sinais de que Deus se preocupa sim com vocês, mas Ele não se preocupa com o seu tempo presente, Ele não se preocupa apenas com a sua vida fisiológica, Ele se preocupa com o que está dentro desse corpo, porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo.
E ele está dizendo: o seu corpo foi suprido, foi nutrido. A alma de vocês, das mazelas, das dores, das angústias foram supridos por causa dos milagres. Vocês tiveram cura, vocês estão sendo libertos, vocês estão sendo sarados. Ei, mas vocês têm um Espírito, que é por meio dele que vocês se conectam com Deus. É por meio deles que vocês vão ter um radar, que vocês vão se mover dentro dessa atmosfera espiritual. E aí quando Jesus fala bem assim, declarou-lhes: digo-lhe a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá o quê? Vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crer em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Queridos, essa passagem é tão poderosa, porque a partir de agora começa uma reestruturação para o propósito que nós estamos hoje no século 21, prestes a nos lembrar e a celebrar. Jesus estava trazendo para eles algumas questões das quais eles não conseguiriam discernir isso naturalmente falando, mas poderiam discernir isso apenas por uma atmosfera espiritual. E quando eu e você, nós olhamos para isso, o que Cristo tem se tornado para nós? Qual é o símbolo, qual é o ícone, qual é o propósito? Como que você e eu, como que nós olhamos para Ele? Porque quando a gente observa esse detalhezinho, a gente avança lá para o versículo 47, Jesus vai fazer algumas tratativas, que o ponto principal aqui é sobre quem é Jesus, e não como Ele multiplica pão. Jesus, Ele é o pão da vida. E a gente vai observar os versículos seguintes, 47. Asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E aí ele vai falar: por quê? Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas eles fizeram o quê? Morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei a vida pelo mundo. Aí, meu filho, que começa um caos. Porque agora eles começaram a entender: uai, canibalismo? Vamos comer a carne de Jesus? E aí tem uma discussão bem árdua, que é onde nós vamos observar Jesus trazendo muito mais do que algo superficial, mas uma teologia profunda. E aquelas pessoas que o admiraram pelo milagre, olha aqui, queridos, o ponto crucial do cristianismo que gera efeito na nossa vida é o ponto do confronto. É o ponto do quando nós temos que abrir mão do que sabemos, do que aprendemos, do que sentimos e do que nós entendemos que é certo, para subjugar o nosso intelectual, a nossa capacidade, tudo isso à vontade poderosa de Deus por meio da sua palavra. É quando você, que é um homem grosso, se torna um lorde. É quando você, que é uma mulher que fica igual rinchosa, reclamando, rinchosa o tempo inteiro, você se torna sábia e você consegue abrir a sua boca para falar com sabedoria. É quando você, que é preguiçoso, que não serve ninguém, nem dentro da sua casa, nem em lugar nenhum, você se torna um servo, cheio de amor e com vontade de servir. É quando aquele que fala mal da vida dos outros, agora começa a olhar para a sua realidade, e ao invés de julgar a vida alheia, começa a inspirar as pessoas para ter uma vida numa condição do que a palavra proposta. O ponto que começa a acontecer aqui no cerne dessa discussão, é o ponto de transformação. O que tem acontecido na sua vida? Porque quando você come desse pão, quando você se aproxima de Cristo, qual é a mudança que aconteceu em você?
Quais são os comportamentos? Quais são os comportamentos que a sua família consegue perceber? Pessoas que estão dentro da igreja, no altar, servindo, que continuam sendo grossas, parece que são mal amadas, sabe? Coração fechado, carrancudo, não consegue ter alegria. Mas porque estão apegadas, eu sou assim. E se morrer assim, vai perecer assim. Não é sobre o que nós nos tornamos na nossa jornada, na nossa vida, com os relacionamentos que nós tivemos com as pessoas, que vai definir quem somos, mas é o que nós nos tornamos quando aprendemos a nos relacionar com Deus, por meio da sua palavra, que revela a sua vontade, qual é a nossa essência e quem nós de fato somos, para o que nós somos projetados, e através disso e da sua palavra, agora sim, os nossos relacionamentos com as pessoas vão impactar e vão gerar transformação. Mas está assim de gente aí, ó, nos seus achismos. E aí Jesus vai trabalhar essas questões, e quando ele começa a trabalhar sobre esse aspecto que confronta aquelas pessoas que estavam admirando ele por causa do milagre que haviam comido, o que elas fazem para ele? Elas viram as costas. Talvez você algum dia na sua vida já virou as costas para ele porque se decepcionou com ele não dar a resposta que você queria. E deixa eu te falar, está tudo bem, hoje você está aqui e ele continua sendo o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, a verdade de Deus, para transformar a sua vida, para transformar a minha vida, para transformar as nossas vidas. Sabe o que acontece nessa discussão? Aquela multidão começa a virar as costas e começa a sair, mas Jesus é tão assertivo, que só sobra quem? Quem que sobrou no meio? Os discípulos. A multidão foi embora enfurecida, porque não entendeu ainda o propósito, e Jesus, como sempre, olha para os discípulos, e aí? Vocês não querem ir também não? E vocês, não querem também pegar esse caminho aí? Porque a fala era assim, duro é ouvir esse sermão. Que maravilha. Sermão duro é poderoso para esmiuçar corações duros. Para um coração duro, um sermão duro. Só que a dureza do sermão está na verdade de um amor que não é por palavras, mas é de atos. Não é ser rude, não é ser ignorante. E os discípulos olham para Jesus e falam bem assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu e você, para onde nós vamos? Um detalhe importante: Jesus veio ao mundo, não foi para apenas realizar os seus desejos, os meus, os nossos desejos. Ele veio ao mundo para se tornar algo principal. Ele veio para, ao invés de realizar os nossos desejos, ser o nosso desejo principal. A utilidade de Cristo não é no que Ele faz, pelas nossas vontades, pelos nossos anseios, por aquilo que nós queremos. E aí eu escrevi aqui, ó, quantos cristãos o recebem como útil? Ou uma outra forma de colocar isso é: Jesus Cristo não veio ao mundo para ajudá-lo a realizar aquilo que você entende que é melhor para você, antes de fazer você nascer de novo. Nós vamos observar que Ele veio ao mundo não para mudar a situação que nós temos, porque estamos vivendo uma crise, para atender os nossos anseios, mas Ele veio para nos mudar na crise, para contemplarmos os anseios de Deus. Às vezes nós queremos que Ele resolva o problema. Ele quer dizer, você é a solução do problema. Resolver esse problema para você, você vai ter que enfrentar um outro, porque outros problemas virão. E se eu resolver o problema, a questão em você, quando as situações vier, você administra. É sobre isso. Senhor, me livra dessa situação. Ele te livra agora. E amanhã você está na mesma situação. E depois você está novamente na mesma situação. E se Ele disser, filho, filha, para que eu vou te livrar de uma situação, se eu já coloquei em você e eu posso preparar você para lidar com isso e vencer essa situação, vencer ela agora, vencer ela no futuro e vencer sempre. Então essas são as questões que nós precisamos ter a nossa percepção.
E isso tudo aconteceu por causa de um pedaço de pão. Esse um pedaço de pão é tão marcante. No Evangelho de Lucas, ele vai dizer assim. Lembra que o cenário era de Páscoa? Lucas 22, 14. Quero fazer abrir uma aspas aqui para você entender. Jesus, ele viveu até os 33 anos. De acordo com a cultura judaica, ele estava sujeito, submisso aos seus pais, até alcançar a maioridade. Não é porque Jesus não estava preparado, mas Jesus cumpriu os princípios. Quando Jesus faz todas as passagens, que elas são determinantes para que ele se torne autossuficiente ou independente, ou seja, ele consegue agora estar fora dos limites de algo que é correspondente à sua humanidade, à sua paternidade terrena, porque ele honrou com esses princípios, sempre. A partir dos 30 anos, Jesus agora, ele vai se batizar. Jesus vai se batizar. E Jesus, a partir dos 30 anos, Jesus inicia o seu ministério. Durante toda a sua jornada, ele participou da Páscoa com a sua família ano após ano. Quando ele começa o seu ministério, ele junta para si os discípulos para desenvolvê-los. Jesus participa da Páscoa com eles um primeiro ano, celebra a Páscoa com eles. Jesus celebra a Páscoa com ele um segundo ano, uma segunda vez. A narrativa desse texto de Lucas, ela já está em uma terceira experiência que ele vai ter com os seus discípulos acerca da celebração da Páscoa. Então é importante você ficar atento que aqui no versículo 14, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 22, ele vai dizer assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Então Jesus vai dizer, preste muita atenção nessa palavra: desejei ansiosamente comer esta. Ele está dando ênfase ao quê? Aquela Páscoa. Eu já participei de inúmeras Páscoas com a minha família, com os meus familiares, seguramente de outras duas com eles, mas ele vai dar ênfase agora. Ele vai dizer: eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comereis dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isso, partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não bebereis outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu, deu aos seus discípulos um pedaço de pão, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está comigo, ou na minha mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo? Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Não será assim com vocês. Por que essa narrativa tão lida e esse fato guardado para nós? Se estivéssemos nessa mesa, ficaríamos no ócio da dúvida? Sou eu, Senhor.
na manhã desse dia? Quantos de nós, se fizermos uma reflexão, vamos perceber que com o nosso comportamento, com a nossa conduta, com a nossa postura, traímos alguns princípios? Mas isso nunca vai impedir Jesus de morrer por você, de morrer por mim e de morrer por nós. O texto é muito claro, porque Jesus faz isso antes de entregar, para dizer para você, para mim, para nós: meus filhos, a minha morte e o meu sacrifício não foi em vão. Foi para perdoar vocês, foi para salvar vocês, foi para resgatar vocês. Senhor, mas eu errei, Senhor, mas eu falhei. A minha morte não vai ser invalidada por isso, mas ela neutraliza toda a obra do diabo contra a sua vida, quando você se arrepende, quando você confessa, quando você deixa. E aí, para nós participarmos desse momento tão maravilhoso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer assim, versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Olha a menção do que ele faz: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, para dizer assim: ei, isso não paralisa o amor do nosso Deus. Não existe sentimento mais amargo na alma do que a traição. Você pode ter certeza disso. A traição provoca uma amargura tão forte na estrutura e na alma humana, que muitas pessoas se perdem quando se deparam com essa realidade. Mas Jesus, ele não ficou paralisado. Ele sentiu a dor, mas ele avançou para o propósito. Se você foi traído, abandonado, se você já traiu, se você já abandonou, entenda uma coisa: abra mão do sentimento que isso está provocando por um arrependimento profundo e continue avançando, porque isso não pode neutralizar o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Adore o Senhor, sirva Ele. Ele vai te restituir, Ele vai te restaurar, Ele vai restituir o outro que você feriu, que você machucou, Ele vai restaurar. Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia. E aí nós observamos dentro dessa realidade, que tendo dado graças, Ele vai partir o pão, Ele vai dizer: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso todas as vezes em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então hoje, quando nós participamos desse momento, desse ato memorial, nós estamos dizendo para os nossos irmãos: ei, vamos nos manter firmes em comunhão com Deus, uns com os outros, porque em breve Jesus virá nos buscar. Nós avisamos isso para os nossos familiares, para a sociedade, para o mundo. Nós estamos esperando Jesus, porque sempre que vocês comerem deste pão e vocês beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós observamos que não é para você se examinar e se condenar, mas é você se arrepender e participar. Eu e você, nós precisamos entender isso. Apenas um pedaço de pão. O que vai simbolizar esse pedaço de pão que você vai receber agora? Você já parou para observar que o pão está disponível na mesa da maioria das pessoas que estão aí espalhadas pelo mundo? Porque na oração que Jesus ensina, Ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E por que isso reverbera por toda a eternidade? Porque o pão está presente. E se você começasse a desenvolver o seu hábito de fé, de quando chegar na sua casa, porque eu acredito que você ora quando vai fazer as suas refeições, e se você olhasse para o pão na hora em que você fosse tomar a refeição com a sua família todos os dias, e você se lembrasse, você não está no ato memorial da ceia, mas se você falasse: meu Deus, tal como esse pão vai ser triturado pela minha boca, assim foi o corpo do Senhor que foi entregue por nós, hoje eu vou viver uma vida sem pecado, porque eu me lembro dele através do pão. Você pode se lembrar de Jesus todos os dias, mas a grande realidade é que aquela multidão
procurou Jesus, ele fala: vocês não estão me procurando por causa das maravilhas e dos sinais que eu fiz. Você não está me preocupando porque eu te curei, porque eu te libertei, porque eu salvei seu casamento, porque eu estou mudando a sua história, porque eu te promovi, porque eu te dei um emprego, porque eu te dei uma saúde. Não, você está me procurando porque você quer ter a sua necessidade suprida. E essa intenção sua é equivocada. Porque tudo isso vai perecer, tudo isso vai ficar. Mas eu quero que você coma do pão que vai te dar a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Então é sobre isso que nós precisamos pensar. Apenas um pedaço de pão nos faz refletir sobre a obra da redenção e da salvação. Se você está nesse lugar nessa manhã, eu quero convidar você a pensar sobre isso. Às vezes você vai na igreja, você visita a igreja, você frequenta a igreja, você ouve o sermão, você se alimenta e você vai embora e depois você volta e você volta por causa de necessidades. Deixa eu te explicar, hoje é o dia de você comer desse pão, para você nunca mais ter fome, para você nunca mais ter sede. Hoje é o dia de você entender isso. Pastor, como é que eu faço isso? Reconhecendo Jesus não como um agente que proporcionaliza milagre, mas reconhecendo Jesus como aquele que é o próprio milagre de Deus para a sua vida. E você pode carregar Ele dentro de você. Eu faço isso como? Você reconhece Ele como Senhor. Eu pergunto: você quer entregar a sua vida para Jesus? Você fala: eu quero comer desse pão da vida. Você quer se reconciliar com Jesus? Você quer voltar para a presença dEle? Você ergue a sua mão dizendo num ato de fé, no reino espiritual: sim, eu quero. É assim que nós fazemos. Espero que tenha feito sentido para você.